Quando tudo dá errado. O exemplo de Jó. Imagine um dia que começa como outro qualquer. Você levanta para ir ao serviço e, chegando na firma, encontra as portas lacradas. A firma fechou sem aviso. Você, inesperadamente, ficou desempregado. Mas você tem as suas obrigações, então resolve ir ao banco e, chegando lá, se depara com sua conta zerada. O dia só está começando. Você resolve voltar para casa, ainda tentando entender o que está acontecendo. Chegando perto da sua rua, você percebe um tumulto, vários bombeiros e ambulâncias correndo por todos os lados. Suas vizinhas chorando. Antes de você chegar na sua casa, um dos seus vizinhos chama você e fala palavras que jamais esquecerá. Aconteceu tão rápido que não foi possível de salvar ninguém. A casa de repente explodiu, todos que estavam dentro morreram. Eu sinto muito, todos mortos. Alguns dias passam. Você acorda num estranho lugar. Olhando para o seu redor, percebe que está num hospital. Você está sentindo terríveis dores e uma coceira constante. Depois de algumas horas de sofrimento, a enfermeira avisa que está na hora da visita. No seu caso, várias pessoas serão permitidas para entrar para visitá-lo. A primeira pessoa a entrar no quarto é sua esposa. Precisando muito de uma palavra de consolo e de explicação, você olha para ela com tanta esperança, nunca imaginando o que ela poderia falar. Ela chega perto da sua cama e começa a gritar. Eu não entendo a sua atitude. Sua fé não vale de nada. Você confia num Deus que faz isso tudo. Amaldiçoa esse Deus e morre. Logo após, ela sai do quarto. Enquanto você procura entender tudo isso, chegam alguns amigos seus. São velhos amigos, sempre prontos para ajudar. Agora será consolado. Mas eles entram no quarto, veem seu estado crítico e seu corpo desfigurado pela doença e não falam nada. Ficam com a boca aberta, olhando, mas não acreditam. Depois de um longo período de silêncio, um deles fala. Você mereceu isso. Você deve ter feito alguma maldade muito grande e Deus está te castigando. Ele tirou todos os teus bens e teus filhos. Ele causou esta doença em você. Ele fez tudo isso porque você é mau. Você começa a discutir quando um deles concorda com o primeiro. E depois o outro também concorda com eles. Não adianta discutir. Para eles, você é um detestável pecador que deve sofrer mais ainda. Na passagem de Jó, a própria esposa foi contra este homem de Deus e disse: amaldiçoa a teu Deus e morre. Os amigos o condenaram e discutiram com ele para provar a sua culpa todos os conhecidos dele. Até as crianças o desprezaram. O livro de Jó trata de um dos assuntos mais difíceis na experiência humana: como entender e lidar com o sofrimento. Um dia mais cedo ou mais tarde, ele será útil na sua vida. A partir de agora, vamos considerar algumas lições claras e importantes deste livro. As pessoas boas também sofrem. Talvez o ponto principal do livro é o simples fato de que a pessoa fiel a Deus também sofre nesta vida. O primeiro versículo do livro já define, do ponto de vista de Deus, o caráter de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Enquanto entendemos que o sofrimento entrou no mundo por causa do pecado, como menciona lá em Gênesis, aprendemos em vários trechos bíblicos que a dor e a tristeza atingem as pessoas boas e dedicadas. Jó, um homem íntegro, sofreu imensamente. Paulo, um servo dedicado ao Senhor, sofreu muito mais do que a grande maioria dos ímpios. Mesmo quando ele pediu a Deus, querendo alívio de algum problema, Deus recusou o seu pedido. Mas não devemos estranhar com isso, pois o próprio Filho de Deus sofreu na carne. Os que servem a Ele sofrem também.
O diabo quer nos derrubar com o nosso sofrimento. O propósito de Satanás fica bem claro nos primeiros 2 capítulos de Jó. Ele vê o sofrimento como uma grande oportunidade de derrubar a fé dos servos de Deus. Ele aceitou o desafio de tentar destruir a fé de um dos homens mais idôneos do mundo. Depois ele foi tão ousado que desafiou o próprio Jesus Cristo, usando todas as tentações imagináveis para o vencer. O diabo entende muito sobre a natureza humana. Ele sabe que as pessoas que servem a Deus fielmente e quando tudo vai bem na vida deles, podem ser tentados por meio de alguma calamidade pessoal. Problemas financeiros, a morte de um ente querido, alguma doença grave. Tais sofrimentos na vida são frequentemente o motivo de abandonar a Cristo. Enquanto a mulher de Jó não prevaleceu na vida do próprio marido, o conselho dela vem derrubando a fé de muitas outras pessoas que enfrentam dificuldades na vida. Jó não sabia a fonte do seu sofrimento. Às vezes nós não temos noção da fonte das nossas dificuldades, mas podemos ter certeza que o diabo está torcendo para que tropecemos e nos afastemos de Deus. Amigos nem sempre ajudam. 3 amigos de Jó ficaram sabendo do seu sofrimento e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Mas as palavras deles não ajudaram. Ofereceram explicações baseadas nas suas opiniões e não na verdade que vem de Deus. Onde Deus não tinha falado, eles ousaram de falar. O resultado não foi consolo e ajuda, e sim perturbação e desânimo. A mesma coisa acontece hoje. Quando alguém sofre de um problema de saúde, outras pessoas tendem a falar sobre algum caso triste de alguém que teve a mesma doença e morreu. Quando uma pessoa amada morre, muitas pessoas procuram confortar a família com palavras insensatas e mentirosas. É melhor falar poucas palavras com compaixão do que falar muito e entristecer a pessoa mais ainda. Quando sofremos perdas, é melhor procurar conselhos na palavra de Deus e da boca de pessoas que conhecem e que vivem segundo a vontade do Senhor. Mas Deus não explica tudo. Quando sofremos, é natural perguntar: por quê? Jó fez isso, Abacuque fez a mesma coisa. Milhões de outras pessoas têm feito a mesma coisa. É interessante e importante observar que Deus não responde a todas as nossas perguntas. Podem ler o livro de Jó do começo ao fim e não encontrarão uma resposta completa de Deus à pergunta do sofredor. Durante a boa parte da história, Deus deixou Jó e seus amigos a ponderar o problema. Deus não explicou o porquê de todo o seu sofrimento. A partir do capítulo 38, Deus afirma que o homem, como mera criatura, não é capaz de entender muitas das coisas de Deus e não é digno de questionar a sabedoria divina. Jó entendeu a correção de Deus e respondeu humildemente: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó pediu desculpas a Deus por ter duvidado da justiça e da bondade do Criador. Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Mas depois do sofrimento, vêm as bênçãos. O sofrimento desta vida é temporário. O sofrimento de Jó foi intenso, mas não durou para sempre. É bem provável que ele lembrou durante o resto da vida daquelas experiências doloridas, mas a crise passou e a vida continuou. Deus restaurou as posses dele,
em porções dobradas. A mesma coisa acontece conosco. Enfrentamos alguns dias muito difíceis, mas as tempestades passam e a vida continua. Vivendo na época da nova aliança de Cristo, nós temos uma grande vantagem. Temos uma esperança bem definida de uma recompensa eterna no céu. Qualquer sofrimento é pequeno quando o colocamos no contexto da eternidade. O livro de Jó nos ajuda a entender que Satanás não pode nos afligir com destruição física e financeira sem a permissão de Deus. Deus tem todo o poder sobre o que Satanás pode ou não fazer conosco. Isso vai além de nossa capacidade humana de entender o porquê por trás de todo esse sofrimento no mundo. Os ímpios vão receber o pagamento por suas ações. Nem sempre podemos culpar o nosso sofrimento e pecado aos nossos estilos de vida. Sofrimento, às vezes, pode ser permitido em nossa vida para purificar, testar, ensinar ou fortalecer a alma. Deus continua a ser suficiente e a merecer e desejar o nosso louvor em todas as circunstâncias da vida. Deus te abençoe. Fique na paz.